Imagine, 12.800 anos atrás. O planeta ainda se recupera da última era do gelo. As geleiras do norte recuam lentamente. A tundra dá lugar a florestas. Mamutes, mastodontes e tigres dentes de sabre ainda dominam a paisagem. Gigantes remanescentes de um mundo em transição. Nossos ancestrais se espalham por vários continentes. São inteligentes, adaptáveis, caçadores-coletores extremamente sofisticados. A vida segue rumo a um futuro previsível. Clima mais quente, mais vegetação, mais abundância. Mas, e se essa história estiver errada? E se, de repente, em poucas horas, esse mundo promissor tivesse sido atingido por uma força cósmica devastadora? E se esse impacto tivesse apagado civilizações emergentes, dizimado a megafauna e empurrado a humanidade de volta para um inverno brutal que durou mais de 1000 anos? É essa pergunta desconfortável que Richard Firestone, físico nuclear do Lawrence Berkeley Lab, Allen West, geólogo, e Simon Warwick Smith colocam diante de nós. Este livro, The Cycle of Cosmic Catastrophes, não é ficção. É uma investigação forense, um relatório técnico e meticuloso, ignorado durante anos, enquanto outras teorias ganhavam destaque. Você talvez já tenha ouvido falar do impacto do Dryas recente. Mas conhece a montanha de evidências físicas que o sustenta? É isso que eles revelam. E a história que surge é de cair o queixo. Tudo começa com uma linha finíssima no solo. Uma camada de carvão, fuligem e carbono que aparece em várias partes da América do Norte, Europa e até em regiões da América do Sul. Essa camada marca uma mudança súbita. Abaixo, fósseis da megafauna e ferramentas humanas avançadas da cultura Clovis. Acima, silêncio. Desaparecimento total dos grandes animais. A tecnologia, Clovis, some. E o clima, que estava aquecendo, muda violentamente e volta ao frio por mais de 1200 anos, o Dryas recente. Durante décadas, a explicação padrão foi simples. Os humanos caçaram demais e o clima mudou por causa das correntes oceânicas. Simples, conveniente, mas convincente? Firestone e sua equipe olharam para aquela camada negra e pensaram: isso parece cinza, muita cinza, cinza de um incêndio continental. Mas que fogo poderia queimar um continente inteiro? Foi a primeira pista. Algo enorme depositou toda aquela fuligem de uma só vez. A cena estava montada. Faltava apenas encontrar a arma do crime. Aqui está o brilho e o peso científico do livro. Eles não ficam no campo das ideias. Vão direto ao laboratório. E na camada negra encontram uma chuva de materiais que não pertencem a um ambiente terrestre comum. Esférulas magnéticas, minúsculas bolhas de ferro e vidro, formadas a temperaturas absurdas, como se rocha derretida tivesse caído do céu. Nanodiamantes, diamantes microscópicos criados em impactos extremos. Há bilhões deles. Carbono vitrificado, só aparece em explosões nucleares ou impactos cósmicos. Irídio e ósmio, raríssimos na superfície da Terra, mas comuns em meteoritos e cometas. A pergunta é óbvia. De onde tudo isso veio? Segundo os autores, de fragmentos de um cometa gigantesco que atravessou a atmosfera e explodiu sobre o manto de gelo Laurentino, na América do Norte. E aqui está o detalhe mais assustador. Não foi um único impacto criando uma cratera. Foi pior. Uma série de explosões aéreas, como o evento de Tunguska, em 1908, mas multiplicado centenas de vezes. Uma tempestade de fogo e choque vinda do céu. O livro reconstrói esse momento com base em modelagens científicas, e o resultado é quase cinematográfico. Imagine a manhã do impacto,
O céu se ilumina com várias bolas de fogo, mais brilhantes do que o sol. Segundos depois, ondas de choque supersônicas varrem tudo. Florestas são achatadas, animais despedaçados. O ar aquece instantaneamente, incendiando vastas regiões. É o grande fogo. Logo depois começa a chuva, não de água, mas de esférulas incandescentes e fragmentos aquecidos. Uma tempestade de rocha e metal fundido, esterilizando o solo. E não acabou. As explosões sobre o manto de gelo, com quilômetros de espessura, vaporizam trilhões de toneladas de água que sobem à atmosfera e retornam em horas, provocando dilúvios catastróficos. Então vem a escuridão. A fuligem dos incêndios continentais sobe e forma uma cortina global. A luz do sol some, o inverno de impacto se instala, a fotossíntese para, as temperaturas despencam. A Terra volta num único dia ao frio seco do Dryas recente. E quanto aos humanos? As culturas da época, especialmente a sofisticada cultura Clovis, são atingidas em cheio. Arqueólogos encontram acampamentos abaixo da camada negra, com ferramentas perfeitas. E acima dela, um vazio que dura séculos. Não foi extinção total, mas foi um colapso cultural profundo. Pequenos grupos dispersos, conhecimento perdido, tecnologia reduzida ao básico. A sobrevivência se torna prioridade. O livro ainda sugere algo intrigante. E se sobreviventes desse evento realmente existiram? E se mitos sobre fogo do céu, inundações gigantes e um inverno eterno, presentes em culturas das Américas, Europa e Ásia, forem memórias distantes desse trauma real? E quanto à megafauna, mamutes, mastodontes, preguiças gigantes? A explicação clássica da caça excessiva sempre teve falhas. Por que animais tão adaptáveis desapareceram de forma tão repentina e simultânea em diferentes continentes? A hipótese do impacto oferece uma resposta mais coerente. Não foi apenas caça. Foi o colapso de todo o ecossistema. Pastagens queimaram. O inverno de impacto destruiu a vegetação. Os animais gigantes que precisavam de grandes quantidades de alimento morreram de fome. Predadores como tigres dentes de sabre desapareceram logo depois. O livro apresenta até ossos de mamutes carbonizados. Sinais de calor extremo. Alguns foram literalmente queimados vivos. Os autores não se limitam ao passado. O título do livro, Ciclo, é intencional. Eles analisam outras camadas geológicas semelhantes e levantam uma hipótese inquietante. Impactos desse tipo podem ser cíclicos. Talvez a Terra atravesse periodicamente regiões cheias de detritos cometários. Eles citam Tunguska como um lembrete modesto do que poderia acontecer. E então fazem a pergunta incômoda. Nossa civilização, tão dependente de tecnologia, sobreviveria a algo assim? Um evento desses poderia destruir cidades, neutralizar redes elétricas e colapsar-se a agricultura global em um único dia. Estamos realmente olhando para o céu o suficiente? Ou estamos vivendo como a cultura Clovis antes do impacto? Confortáveis, sem imaginar o perigo vindo do espaço? No fim, o que The Cycle of Cosmic Catastrophes nos deixa não é uma história só sobre um cometa. É sobre fragilidade do planeta, das civilizações, da própria história humana e também sobre resiliência. Alguns de nossos ancestrais sobreviveram ao pior cenário imaginável: fogo, escuridão e um inverno que durou 1000 anos. E ainda assim, seguiram em frente e reconstruíram o caminho que nos trouxe até aqui. Nossa história não é uma linha reta. É um registro geológico, camadas de crescimento interrompidas por linhas negras de catástrofe. Depois de ler este livro,
você nunca mais olha para o céu da mesma forma. Aquele pontinho luminoso, um cometa distante, deixa de ser apenas bonito. Passa a ser um possível agente da história da vida na Terra. E talvez do nosso futuro também. A grande lição: a próxima vez pode ser a nossa vez. Conhecer o ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo. Ou, pelo menos, para estar preparado. A conversa, como você percebe, está longe de acabar. Na verdade, ela está só começando. Se essa jornada fez você pensar um pouco diferente, deixa o seu like, se inscreve no canal e nos vemos na próxima história.